espiritualmente tem algo errado. Glória a Deus. Irmã Lidiane, seja muito bem-vinda. Miguel Joab, seja muito bem-vindo. Olha o que ela diz, orgulho da senhora. Glória a Deus. Irmã Lidiane é uma pessoa maravilhosa. Que Deus abençoe, irmã Lidiane. Estou falando aqui sobre depressão. Então, daqui a pouco, a missionária Cleidiane vai estar dando um testemunho poderoso sobre depressão, que ela passou por isso, a nossa missionária Cleidiane. Então, fique comigo até o final, que você vai ouvir um testemunho maravilhoso. Deixa eu ver aqui o que ela já me respondeu, se já está ok. Ainda não. Então, mas ela já vai daqui a pouquinho entrar conosco para dar esse testemunho poderoso. Amém? Então, quantas vezes está ali cansado? É necessário o anjo tocar e quando acorda, tem tudo preparado. Tem um pão e tem a água. O pão representa Cristo. A água representa Jesus, a vida representa o Espírito Santo, tudo que você precisa, porque Jesus disse, ele é o pão da vida. Ele também disse que ele é a água viva. Se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Foi o que ele falou para a mulher samaritana no poço de Jacó. Então, nesse contexto aqui, ele precisava se alimentar de Jesus. Você precisa de Jesus para sair de toda ansiedade e depressão. Ele é o caminho, a verdade, a vida. É Jesus a solução para a nossa vida. A solução para nossos problemas. Ele vai te livrar de problemas? Não. Ele não vai te livrar de problemas, mas ele vai te dar capacidade, sabedoria para resolver os seus problemas. Ele vai entrar com uma ação quando você não pode mais. E aqui o anjo do Senhor tornou segunda vez, olha só, foi necessário mais outra vez o anjo ir até ele, porque ele comeu e deitou, mas dormiu de novo. Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Nós temos estado morto espiritualmente, o Senhor levanta, toca, quebranta, dá o alimento para nós, a sua palavra, nos mostra uma saída, mas aí caímos de novo. E aí nos debruçamos de novo e dormimos de novo. Mas o Senhor vem com toda a sua misericórdia e nos levanta novamente, porque o anjo foi na segunda vez de novo com ele. E disse o versículo 7, o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Muito comprido te será o caminho, quer dizer, não vou te livrar de problemas, não. Mas você já tem o que é necessário para seguir em frente. Porque você tem Jesus, ele é o pão, ele é a água. Você tem Jesus, então você tem o que é necessário para prosseguir em frente e parar de se lamuriar, parar de ser vítima. Você não é mais vítima, você é autora da sua vida. Você está diante de um Deus que coloca você para estrelar e não ser coadjuvante. Não, ele te coloca para você pegar aquele problema e ver a solução. E vamos lá enfrentar. Vamos fazer o que é necessário para sair dali. Se é necessário eu ir tantas vezes no psicólogo, no psiquiatra, né, e na igreja, que é principalmente isso, porque ir à igreja, meus queridos, traz ânimo ao coração, traz ânimo à vida e à igreja. Muitas vezes nós não podemos estar diariamente, todos os dias ali, porque tem pessoas que não moram perto da sua igreja, onde gosta de congregar. E nem sempre pode estar lá todos os cultos, mas o Senhor está com ele. Mas se você desanimar e não ir mais, o que acontece? Começa a vir a fraqueza espiritual. E esse pão,
ele já vai perdendo a essência, porque você precisa se alimentar diariamente. Você precisa se fortalecer diariamente. A arma que o Senhor te dá, você precisa se equipar diariamente. É como eu digo, você, que é um exemplo meu. Eu sou policial. Eu fui, agora estou afastada, processo de reforma, mas quando estava de serviço, eu pegava meu equipamento no quartel. Todos os dias era necessário pegar o colete, pegar o armamento, pegar tudo que era necessário, bastão para viatura, quando trabalhava na viatura. Então, era necessário tudo isso pegar para fazer o meu trabalho com excelência, para estar protegida, para proteger e servir a sociedade. Mas eu precisava estar protegida, eu precisava estar revestida, entende? Então, diariamente, quando você pega um serviço, quando você pega uma luta, quando você pega algo para fazer para o Senhor, ou está enfrentando algo, você precisa se equipar. E isso é diariamente. Isso é constantemente. É como seu armamento, você precisa manusear, você precisa limpar, você precisa olhar se está em condições, se não está emperrando, se não está ali com danos, porque senão na hora de usar pode lhe prejudicar. E você vai correr risco se o seu equipamento não estiver ok, se o seu equipamento não estiver lubrificado, não estiver verificado, não estiver em ótimas condições, você é que vai sofrer o dano. Então, como você vai fazer o seu serviço, proteger alguém, se você não se protege? Se você não observa as normas básicas para prosseguir em frente no seu trabalho com excelência? É isso que o Senhor nos ensina aqui. Elias precisava se alimentar, era o alimento básico, que era estar na presença do Senhor. E Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, aí ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Um monte de Deus. Aí aqui está falando que ele foi buscar, porque no monte de Deus há refúgio, no monte de Deus há descanso. Ele foi ali 40 dias no deserto. E não é fácil, 40 dias sem comer. Então, quantas vezes nós passamos por situações, e essa é a questão da depressão. Você está no deserto, você está numa quarentena, quem está ali em depressão, quem está ali sofrendo desse mal, quem está sofrendo com essa doença, está presa e está tipo numa quarentena, está ali passando por um deserto que é necessário para você aprender, ter experiências. E nesse espaço você vai ter que seguir em frente. Não tem como mais retroceder, você tem que olhar para frente. Você tem que seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Seja muito bem-vindo, Odaí Santos. Então, você tem que prosseguir em frente. Aí, o que aconteceu quando ele chegou ali no Monte Horebe? Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor fala conosco. Vai ter momentos que o Senhor vai sim bradar com você. E vai falar com você. Que fazes aqui, Elias? E ele disse, versículo 10: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava ao Senhor, como também um grande e forte vento,
que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Olha que lindo, né? Mais outra vez, a voz do Senhor. Que fazes aqui, Elias? Que fazes? O Senhor te pergunta: que fazes aí parado no monte? Eu vejo que o monte, ali aonde o Senhor mandou ele ir, 40 dias para aquele Monte Horebe, ali era um lugar de sacrifício. O Monte Horebe representa um lugar de sacrifício, porque pensa, para subir uma montanha, um monte, não é fácil. Ele já estava passando pela perseguição, pela dor, pelo desânimo, já havia desfalecido, dormido, mas ele comeu, se alimentou do pão, da água e prosseguiu 40 dias ali, 40 dias sem comer, sem beber, para o monte. O monte é um lugar de mais sacrifício. Sabe o que o Senhor disse para mim, para você aqui? É que quando você pensa que acabou, o Senhor está dizendo: tem mais aí. Eu quero sacrifício agora. Eu quero exatamente isso de você. Eu quero que você se esvazie como eu me esvaziei da minha glória para me doar por você. Se esvazie de você, se esvazie da sua do mau caráter, se esvazie das más práticas, se esvazie da prostituição, se esvazie do que você fala mal dos outros, se esvazie de você mesma, se esvazie das suas fraquezas. A fraqueza aqui representa a carnalidade, representa os frutos da carne, lá de Gálatas 5. Então, o Senhor está dizendo: se esvazie, faça um sacrifício e busque a minha face. E busque a minha face. Mas Elias se escondeu na caverna. Ao invés de fazer o sacrifício, de se dobrar, ele se escondeu na caverna. E então a voz do Senhor: Elias, que fazes aqui? Que fazes aqui? Olha, 3 situações aqui terríveis. Veio o fogo. Veio também o fogo. Veio primeiro que o terremoto. O terremoto representa o que mexe com a sua estrutura. Qual é a sua estrutura, querida? Qual é a sua estrutura, querido? O que é que você está formado em Cristo? Qual é a sua formação em Cristo? Você é genuíno em Cristo? Qual é a sua estrutura em Cristo? Você está bem firmado em Cristo? O terremoto representa isso, mexer com as bases, mexer com as raízes, mexer, trazer você a um nível de total dependência do Espírito Santo, um nível de libertação total. Para de viver um evangelho falso, de viver migalhas. O Senhor não aceita migalhas, o Senhor quer você por inteiro. O Senhor quer você por inteira, é por isso que Ele te alimenta diariamente, mas você continua no deserto e chega no monte, você quer se esconder. Mas Ele te diz: basta, o que fazes aí na caverna? Aí Ele mexe com a tua estrutura para você acordar. E Ele não está na estrutura, porque a estrutura você tem que, ver a base. Lá na parábola
da casa construída na rocha e na areia vai dizer que a casa construída na areia vem a tempestade e a derruba. Mas a construída na rocha, não, vem a tempestade e ela permanece. Eu lembro da história quando era criança dos três porquinhos. A minha irmã era professora e contava muito essa história e eu ficava ali imaginando. Então veio os três porquinhos e veio o lobo querer devorar aqueles três porquinhos. Aqueles três porquinhos estavam numa casinha de palha. E o lobo veio e soprou. E eles ficaram sem abrigo e correram para uma outra casinha. Essa outra casinha era de madeira. Mas aí o lobo veio, soprou, não conseguiu de imediato, mas